SR na TV está de volta, agora em um dos apartamentos da Saraiva de Resende Construtora, com essa vista maravilhosa. E aqui a gente vai conversar sobre o cuidado da Saraiva de Resende com a resistência do concreto. Quem vai explicar para a gente é a Giovana, que é professora do curso de Engenharia Civil da UniOeste. Tudo bem, Giovana? Tudo bem. Então, que cuidado é esse? Você poderia explicar para a gente como funciona esse processo para assegurar a qualidade da obra? A qualidade de uma estrutura de concreto, ela depende de muitos fatores, né? Mas um deles é o controle tecnológico do material concreto. Então, quem opta pelo concreto dosado em central, como é o caso da construtora Saraiva de Resende, no momento do recebimento do caminhão de concreto, ele tem que fazer uma série de verificações. A primeira delas é a verificação do abatimento, né, a consistência do concreto no estado fresco. Assim ele já vai ter uma ideia se aquele material que ele está recebendo em obra é um material que foi especificado para essa obra e se ele pode então receber esse material e colocar na sua estrutura. Esse é o primeiro ensaio que é feito. Na sequência, são moldados corpos de prova de concreto, que são amostras que são retiradas para ensaio. Tem que ter todo um cuidado na retirada dessas amostras, né? Então, um técnico responsável faz essa coleta desse material. Essas amostras são devidamente identificadas com relação ao caminhão do qual foi retirada a amostra, o local da obra onde foi colocado esse concreto, né? Isso a gente chama de rastreabilidade do concreto, ou seja, a construtora ela tem que saber aquele caminhão que ela recebeu e descarregou num determinado dia, onde na obra ele foi colocado, aquele concreto. E a partir daí, então, os corpos de prova identificados são armazenados dentro de umas condições controladas e são, então, encaminhados para ensaios. O principal ensaio deles é a determinação da resistência à compressão, uma vez que essa é a propriedade mais importante do concreto, né? Essa determinação da resistência à compressão, então, é feita em laboratório. É nesse momento, então, que é feito o rompimento do concreto? Exatamente. O rompimento do concreto consiste na determinação da sua resistência à compressão. E ela deve ser feita em data pré-definida pelo engenheiro da obra, porque ele que sabe com qual idade ele precisa conhecer a resistência à compressão do concreto. Normalmente, a idade comum de projeto estrutural são 28 dias de idade, ou seja, após 28 dias de moldagem que ele é rompido. Mas podem haver controles anteriores a esse, 1 dia, 7 dias, 14, isso depende muito do engenheiro responsável pela obra. Mas aí ainda existem outros testes para comprovar se realmente a resistência do concreto é a esperada. Caso você verifique uma não conformidade, ou seja, uma resistência inferior àquela que foi especificada no projeto estrutural, pode ser feitos ensaios na própria estrutura. Por isso a importância da rastreabilidade, ou seja, você saber aquele corpo de prova que se refere a qual caminhão e aquele caminhão que foi colocado, descarregado em que parte da sua estrutura. Esses ensaios não destrutivos pode ser como, por exemplo, a esclerometria, que é uma avaliação da dureza do concreto, e aí você pode correlacionar com a resistência à compressão. Caso ainda haja dúvidas, você pode então retirar amostras do concreto na estrutura, que daí são ensaios não destrutivos, onde você retira então, através de uma extração, corpos de prova dessa estrutura de concreto, novamente leva ao laboratório e faz a determinação da resistência à compressão. E aí esses valores determinados pelo laboratório são então encaminhados ao engenheiro responsável e ao calculista estrutural para verificação das condições da estrutura. E quando é comprovado que realmente o concreto, o caminhão não veio com a resistência esperada? Quando isso acontece, então tem que ter digamos, uma conversa. A gente sempre fala em primeiro momento uma conversa entre, né, a construtora, a central de concreto, né, porque muitas vezes as centrais de concreto elas têm corpos de prova de contraprova que podem ser ensaiados, né, às vezes são feitos ensaios em laboratórios distintos, né, como eu falei, o laboratório que realiza esse ensaio é extremamente importante, né, ele é de fundamental importância, porque caso ocorra algum erro na realização do ensaio, isso pode comprometer, né, a análise dos resultados. Então, às vezes é feito testes com corpos de prova de contraprova, que nós chamamos, né? Confirmada então a não conformidade, né? Aí entra também a conversa com o calculista estrutural, né? Ele precisa saber que aquele concreto naquela estrutura, em qual região da estrutura não está atingindo a resistência
a compressão que ele especificou em projeto, né? E aí ele pode dar algumas recomendações do que pode ser feito naquela estrutura. A Saraiva de Resende informou que, nesse caso, eles retiram e refazem. Sim, normalmente é feito isso, né? Você faz, no caso, a destruição daquela parte da estrutura e refaz. Quais os riscos de uma obra onde não há esse cuidado? Bom, o concreto é um material estrutural e a estrutura é responsável pela estabilidade da edificação, né? Então, uma não conformidade pode trazer problemas estruturais na edificação, desde problemas simples, né, aparentemente simples para a maioria da população, que é uma fissura ou uma rachadura, como a maioria das pessoas falam, até problemas mais graves, né, como ruína de uma estrutura. Muito obrigada pelas informações, pelos esclarecimentos, professora. O SR na TV fica por aqui. Semana que vem tem mais. Tchau.